Irmãos, eu quero transmitir a palavra do Senhor. O objetivo da pregação é informar, formar e transformar. Espero que nesta noite esses 3 objetivos sejam alcançados: informar, formar e transformar. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler esse texto da palavra, bastante conhecido, mas espero que Deus possa falar conosco nesta palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Juntos o verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Irmãos, na condição humana em que nós nos encontramos, dificilmente o homem quer seguir a Jesus, quer viver para o Senhor. Como hoje pela manhã eu falei, o homem por natureza ele é mau, ele pratica o mal. O homem ele deseja viver sem Deus, mas esse texto da palavra que nós acabamos de ler certamente traz para nós um entendimento, um esclarecimento para a nossa vida sobre alguém que foi despertado pela graça, e somente pela graça. Quando nós olhamos para a vida deste homem, Zaqueu, só a graça de Deus poderia despertá-lo. Zaqueu morava na cidade de Jericó. A palavra Jericó quer dizer perfumado. Zaqueu morava ali, a 30 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. A cidade mais baixa do mundo, fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Portanto, uma cidade muito quente, uma cidade muito baixa, e era ali que Zaqueu morava. E você imagine quantas vezes Jesus já tinha passado por Jericó. E esta era a última passagem de Jesus por Jericó, porque daqui Jesus ia para Jerusalém, onde seria crucificado. Portanto, essa é a última vez que Jesus passa por Jericó. É possível que Jesus tenha passado muitas outras vezes por Jericó, mas é nesta passagem que Deus desperta Zaqueu. A graça de Deus desperta este homem.
Então a graça de Deus é que desperta o homem para Deus, para viver para Deus, só a graça de Deus. E vamos então observar alguns detalhes sobre esse despertamento da graça na vida de Zaqueu. A graça, ela desperta um homem que vive uma contradição de vida. A palavra Zaqueu significa puro, mas ele vivia uma vida errada e muda. E este homem, que tem o nome puro, vive uma contradição de vida, porque a vida dele era uma vida suja. Mas a graça de Deus desperta aqueles que vivem uma contradição de vida. Olha, ele é chamado de puro e vive uma vida imunda. Um homem que carrega este nome, e é um nome bonito, puro, e vive uma vida errada, uma vida suja, é uma contradição de vida. Ao mesmo tempo que ele é chamado de puro, ele vive uma prática imunda, ele vive uma vida suja. Mas a graça de Deus desperta aqueles que vivem uma contradição de vida. E Zaqueu é despertado pela graça de Deus a despeito da contradição de vida que ele tinha. Mas a graça de Deus também, irmãos, desperta aqueles que moralmente vivem uma vida corrupta. O texto nos diz que este Zaqueu, ele era maioral dos publicanos. O texto não diz que ele era um publicano, o texto diz que ele era maioral dos publicanos. Os publicanos eram conhecidos como pessoas corruptas, que cobravam imposto acima do limite, acima do correto, do justo. Agora, Zaqueu, ele era maioral, estava acima de todos os publicanos, então ele é que comandava os publicanos. Então este Zaqueu, ele tem uma vida moralmente corrupta. Só a graça de Deus para despertar esse homem. A graça de Deus desperta aqueles que moralmente são corruptos, que cobravam impostos excedentes, além do justo, e era assim a vida deste homem. Então a graça de Deus desperta aqueles que vivem numa contradição de vida, a graça de Deus desperta aqueles que vivem uma vida moralmente corrupta, mas a graça de Deus desperta aqueles que vivem uma vida economicamente abastada. O texto nos diz que ele era rico. Rico. Aí você pensa assim: rico não precisa de nada. Esse homem era muito rico. E quando a palavra de Deus diz que ele era rico, significa que ele era dono de muitas propriedades. Quando a Bíblia enfatiza e diz que ele era rico, é porque esse homem tinha aparentemente tudo. Ele tinha aparentemente tudo, ia para onde queria, comprava o que queria, investia no que ele queria, mas ainda faltava algo na sua vida. Não se engane, meu querido, porque há muitas pessoas ricas infelizes, há muitas pessoas que aparentemente têm tudo, mas não têm Deus, e se não têm Deus, elas não podem viver na total felicidade. E este homem, Zaqueu, a despeito da sua vida abastada, mas falta algo na sua vida. Mas a graça de Deus também desperta aqueles que economicamente têm tudo. E isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus não aponta apenas para os pobres, para os carentes, para os necessitados, mas aponta também para um homem que era rico e que precisava de Deus na sua vida, na sua existência. Zaqueu é despertado pela graça. A graça desperta um homem que moralmente era corrupto, que vive uma contradição de vida, desperta a um homem que economicamente é abastado, mas a gente vê também no texto que a graça de Deus desperta aquele que fisicamente era limitado. Quando Zaqueu resolve ver Jesus,
ver quem era Jesus, e ele sai ao encontro de Jesus. Há uma multidão ao redor de Cristo, e quando ele se aproxima, diz a palavra que ele não pôde ver o Senhor, porque ele era de pequena estatura. Então veja que o texto nos apresenta um homem que fisicamente é limitado, porque a multidão encobriu Jesus de maneira que Zaqueu não pôde ver. Então há um limite nele. Ele tem uma limitação, como todos nós temos algumas limitações. Então este homem fisicamente ele era limitado, mas a graça de Deus desperta aqueles que fisicamente são limitados. Não sei quantos hoje estão aqui, mas tem uma limitação física, mas Deus, por sua graça, pode despertar aqueles que fisicamente são limitados. E o texto então segue e nos mostra que este homem, esse Zaqueu, ele tem uma outra dificuldade. Ele era socialmente odiado. No versículo 7, nós encontramos que os que estavam ali murmuraram porque Jesus se hospedara com um homem pecador. Olha como ele é chamado, um homem pecador. Logo a sociedade odiava Zaqueu. Os historiadores dizem que quando Zaqueu passava em uma rua, ele era tão odiado que alguns fechavam a janela ou a porta, no sentido de que nós não queremos ver a face deste homem. Outros cuspiam no chão e passavam o pé em cima, como se estivesse cuspindo no rosto de Zaqueu. Ele era um homem odiado pela sociedade, mas a graça de Deus desperta aqueles que são odiados pela sociedade. Você vê que eles estão dizendo, eles murmuram, e a ideia da palavra murmurar é rosnar, é proceder como um cachorro que quer atacar, e eles estão ali murmurando, rosnando e dizendo, e ele se hospeda com um pecador, porque Zaqueu era odiado. E há muitas pessoas que são odiadas nessa sociedade. Se você imaginar agora, quantas pessoas são odiadas na sociedade, que a sociedade não suporta, que a sociedade não quer ver o rosto daquele sujeito, daquele indivíduo. Mas a graça de Deus pode despertar pessoas que são odiadas pela sociedade. Mas quando a gente lê o texto, nós vemos no versículo 10, que Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Significa que Jesus está dizendo que Zaqueu era um perdido, espiritualmente perdido. A graça de Deus pode despertar um homem que espiritualmente era perdido. Este homem não quer Deus na vida, nunca viveu para Deus. Este homem quer dinheiro, este homem quer propriedades, este homem quer recursos. Deus não. Mas a graça de Deus despertou este homem de tal maneira que Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem perdido, espiritualmente perdido. Diante disso, irmãos, estou afirmando que foi a graça e somente a graça de Deus que pôde despertar Zaqueu. Quantas vezes Jesus tinha passado por Jericó, e agora é a última vez, é a última oportunidade. Jesus vai passando por Jericó, e a graça de Deus desperta Zaqueu. Zaqueu sentiu um desejo muito grande, incontrolável, de ver o Senhor Jesus. Quero afirmar para vocês que quando a graça de Deus desperta um homem, esse despertar da graça significa uma inquietação. Você pode imaginar comigo Zaqueu em sua casa, em sua mansão, em seus afazeres, e brotou nele repentinamente
uma inquietação de ver quem era Jesus, deixar os seus afazeres, deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar tudo para ir ver Jesus que passava. Esta inquietação, a todos aqui certamente que já tiveram esse despertamento, que a graça despertou, foi alguém que foi inquietada, incomodada pela graça de Deus. Parece que algo mexeu por dentro, como Zaqueu, que estava lá e de repente, subitamente, ele se levanta porque algo está acontecendo dentro dele, um desejo forte, uma vontade forte de ver quem era esse Nazareno que passa por ali. Não é outra coisa senão o despertar da graça de Deus na vida desse homem. Se não fosse a graça de Deus, jamais Zaqueu sairia da sua casa naquela hora, naquele momento, para ver quem, um nazareno que vai passando por ali, jamais iria lá. Então a graça de Deus o inquieta e faz este homem se levantar. Como é que esse homem se levanta e vai? Como muitos que estão aqui, em algum momento a graça de Deus o alcançou de tal maneira, você se inquietou para ler a Bíblia, você se inquietou para ir a uma igreja, você foi incomodado para ouvir a palavra de Deus, foi o despertar da graça de Deus, sacudindo a sua vida, levantando você, fazendo com que você fosse. Este é o despertar da graça de Deus na vida deste homem, que o inquieta, que o incomoda. Irmãos, e a gente percebe que esse Zaqueu, que é inquietado repentinamente, incomodado para ir, ele é impelido de uma forma muito absurda. Você já percebeu esse impelir absurdo da graça? Parar tudo, deixar tudo, e esse homem está sendo impelido pela graça de Deus para o encontro do Senhor Jesus. Parece não fazer sentido, parece não ter lógica, mas ele está sendo impelido. Esta palavra que eu estou utilizando aqui, diz lá no Evangelho de Marcos que Jesus impeliu os seus discípulos para ir a Betesda e pegaram um barco e eles foram tomados pela tempestade. E a palavra impelir tem o sentido de obrigar, de forçar. Parece que absurdamente, algumas vezes a graça de Deus está empurrando a gente, a graça de Deus está forçando a gente não quer ir, mas ao mesmo tempo a gente quer, e aí a gente é impelido. Meu Deus, por que eu estou indo? E aí você vai. É a graça de Deus impelindo você, como que obrigando você de uma forma absurda, e você está sendo levado para junto de Jesus, para perto de Jesus. Foi assim que aconteceu com este homem, inquietado e impelido pela graça de Deus, ele vai, e quando ele chega lá, que não pode ver Jesus, ele poderia ter voltado. Já que eu não consegui, vou para casa. Mas não, este homem está impelido pela graça, foi inquietado, agora impelido pela graça. Aí esse homem começa a fazer coisas absurdas, porque naquele contexto isso era absurdo. Como ele não conseguiu ver Jesus, diz a palavra de Deus que ele correu. Irmãos, naquele contexto, um homem rico não corria. Eles usavam as vestes longas, e era vergonhoso um homem correr, porque para ele correr, ele teria que suspender as vestes, para facilitar, para ajudar na locomoção, no locomover-se dele. Então ele levanta, ele vai ter que levantar as vestes para poder correr, e diz o texto da palavra que ele correu, porque ele queria chegar aonde ele projetou primeiro, antes da multidão, para que ele pudesse ver Jesus.
Então veja que essa graça que está impelindo Zaqueu, está levando ele a fazer algo absurdo. Imagine que um amigo de Zaqueu estivesse por ali e visse Zaqueu correndo e dizer: ele está maluco. E se perguntasse para ele: por que você está correndo? Ele dizia: não, estou correndo porque eu quero ver Jesus. Mais absurdo ainda. Subir numa árvore para ver Jesus era mais absurdo. E esse homem então corre, porque a graça que está impelindo esse homem. Você já percebeu que quando a graça de Deus está nos impelindo, parece que a gente começa a fazer umas coisas absurdas? Talvez alguns irmãos aqui já fizeram coisas que seus parentes, seus amigos censuraram e disseram: está louco. Eu me lembro que na minha conversão, meus parentes diziam: o Erivaldo enlouqueceu. Talvez alguns foram chamados de loucos aqui, como Zaqueu poderia ter sido chamado de louco, porque estava correndo. Imagine aquele homem com as vestes suspensas e correndo, um homem rico, um homem poderoso, maioral dos publicanos, correndo com as vestes suspensas, para fazer o quê? Fazer algo absurdo, subir numa árvore. Isso é absurdo. Sabe quem é que faz isso? Quem está impelido pela graça. Se não for pela graça, sabe o que acontece? Eu não faço, eu não vou, desiste mesmo. Só quem está impelido pela graça faz isso. E ele fez. Nós, povo de Deus, que estamos aqui, muitas vezes nós somos censurados, porque nós fazemos algumas coisas que aparentemente é fora de lógica, é absurdo para o mundo. Como é que esse povo se ajunta para fazer isso? É um povo louco. Mas a graça nos impele, e nessa hora que a graça está nos impelindo, a gente esquece de posição social, a gente se esquece do nosso nome, a gente esquece de tudo, do contexto, da cultura, porque veja que Zaqueu se esquece de tudo. Ele levanta a roupa e vai e corre, esquece de tudo. Ele não quer nem saber quem vai censurar, quem vai dizer, o que vão falar. Ele quer ver Jesus. E ele então sobe na árvore. Deus está fazendo tudo isso. É a graça despertando o Zaqueu, incomodando, inquietando, impelindo. Ele corre, sobe na árvore, e lá está o homem em cima da árvore. E veja que coisa tremenda acontece aqui. E lá na árvore, esperando Jesus passar, ele apenas queria olhar e ver como era ele, o jeito dele, a fisionomia dele, como era ele, só isso. E a multidão vai passando e Jesus para. Olha se tudo isso não é graça. Aí Jesus para. O fato de Jesus parar ali já foi algo surpreendente, porque você sabe que a graça nos surpreende. Então Zaqueu, ele é surpreendido pela graça, não só inquietado pela graça, não só impelido pela graça, mas ele é surpreendido pela graça. O fato de Jesus parar perto daquela árvore é uma surpresa. Então Zaqueu agora é surpreendido, e além disso, além de Jesus parar, ele olha para aquela árvore. A surpresa de Jesus parar, a surpresa de Jesus olhar, e a outra surpresa é que Jesus pronunciou o nome dele: Zaqueu. Imagine a surpresa que foi. E a outra surpresa: hoje me convém pousar na tua casa. A graça de Deus que nos desperta é surpreendente, irmãos.
Deixa eu te afirmar uma coisa: Deus, muitas vezes, por sua graça, vai parar diante de você, vai te surpreender, vai olhar para você. Deus sabe o teu nome sem que alguém dê informações. Aquele que conhece todas as estrelas sabe do seu nome. A palavra de Deus nos diz que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Os cientistas, eles estimam que no universo existe cerca de 6 trilhões de estrelas. 6 trilhões de estrelas. Irmãos, sabe o que é milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, 6 trilhão? Ele diz 6 trilhões de estrelas, e Deus as conhece todas pelo nome. Então, quando você pensa nisso, a gente fica pensando: que grandeza de Deus, pois esse Deus sabe qual é o seu nome, e além disso, de saber o seu nome, sabe onde você está. Porque Jesus sabia onde Zaqueu estava. Está na árvore, não precisou ninguém contar para Jesus, sabia onde Zaqueu estava, sabia o nome de Zaqueu. E Jesus agora chama Zaqueu e diz: me convém hoje pousar na tua casa. A graça de Deus nos surpreende. Quantos irmãos aqui foram surpreendidos pela graça de Deus? Essa graça que te despertou, não só te inquietou, não só te impeliu, mas te surpreendeu. Aí vai aquela multidão para onde? Para a casa de Zaqueu. Chegam lá na casa de Zaqueu, imagine. E quando Jesus diz: hoje me convém pousar em tua casa, diz a palavra que Zaqueu desceu a toda pressa. Irmãos, quando a graça de Deus nos desperta, a gente parece que tem um certo frenesi, e parece que a gente fica mais ágil, e Zaqueu desceu a toda pressa, diz a palavra. Não foi lento, não foi demorado, não disse: vou consultar minha esposa. Pode ter sido uma bronca depois, mas ele disse agora. Não perguntou nada a ninguém, ele simplesmente desceu e foi com Jesus. O texto nos apresenta, irmãos, algumas evidências de pessoas que foram despertadas pela graça. E aqui eu quero que você pare e pense comigo. Pessoas que foram verdadeiramente despertadas pela graça. A primeira coisa, a primeira evidência de uma pessoa despertada pela graça é a generosidade. Diz a palavra de Deus, estão todos ali reunidos. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Quem tem graça, quem vive na graça é generoso. A graça, essa é uma evidência de quem foi despertado pela graça, a generosidade. Há um hino do nosso hinário que diz que o amor não é mesquinho. Quando eu vejo uma pessoa mesquinha, não foi despertada pela graça. Avarento não foi despertado pela graça. Zaqueu era avarento, e ele resolve dar metade dos bens para os pobres. Só alguém que está na graça, só alguém que foi despertado pela graça. Essa é a primeira evidência de alguém que foi despertado pela graça, a generosidade. Imagine que Zaqueu passou a vida inteira tirando dos outros, arrancando dos outros, forçando os outros a darem para ele. Agora esse homem resolve dar. Esse homem agora resolve repartir. Quem está despertado pela graça, reparte,
doa, é generoso, entrega, sabe que o outro necessita. Diz a palavra que ele resolveu dar metade dos seus bens para os pobres. E ele não disse para outro senão para Jesus. Aqui ele queria ver. Ele diz: é para Jesus. Não é para o sacerdote, não é para o fariseu, não é para o escriba, não é para o religioso. Ele diz: é para Jesus. O compromisso dele é com Jesus. A partir de hoje, eu sei que eu não preciso de tanto. O que eu tenho é tanto que dá para eu dar metade dos meus bens aos pobres, e dá para eu viver o resto da vida com o que eu possuo, com o que eu tenho. Essa é a evidência de quem foi despertado pela graça, a generosidade. Segunda evidência de quem foi despertado pela graça, além da generosidade, é a consciência. Sabe o que ele diz? A quem eu roubei, a quem eu defraudei. Irmãos, imagine. Esse homem está publicando, está dizendo para Jesus, para quem está ali: a quem eu defraudei, a quem eu roubei, a quem eu enganei. Só pode este homem ter sofrido algo na sua consciência, de maneira que a sua consciência está despertada, e esse homem agora diz assim: a quem eu roubei, a quem eu defraudei. Está com peso de consciência. Quem foi despertado pela graça tem esse peso, tem essa inquietação na consciência. Ele diz: eu resolvo dar 4 vezes mais. A lei dizia que era para restituir 20%, a quinta parte. É a lei. A lei diz que a quem uma pessoa tomou emprestado e não devolveu, deve restituir e ainda indenizar a quinta parte, que é 20%. Zaqueu não diz: eu vou dar a quinta parte, 10%, ele diz: resolvo dar 4 vezes mais. Você observa que Zaqueu, ele vai além da lei, e quem está despertado pela graça, vai além da lei por causa de uma questão de consciência. Eu errei tanto, eu falhei tanto, que eu quero corrigir isso de uma maneira abundante. Isto é o despertar da graça. A graça desperta esse homem de maneira que ele quer resolver o seu problema de consciência. Verdadeiramente esse homem foi despertado pela graça. Quando uma pessoa é despertada pela graça, sua consciência é atingida, de maneira que ela quer resolver as pendências do passado. Quando uma pessoa diz que se converteu, diz que agora é de Deus, e as pendências continuam, não foi o despertar da graça. Porque quando você e eu somos despertados pela graça, há um peso na consciência, há uma incomodação na consciência. Você não fica em paz de consciência pensando: eu fiz isso, eu pratiquei aquilo. Não sei quantos irmãos podem dar testemunho disso, mas eu me lembro que eu entreguei minha vida a Jesus, fui para a igreja, convertido a Cristo, e eu tinha brigado com um colega que era amigo meu. Nós nos entendemos e fomos às vias de fato, e brigamos, e eu venci. E agora, convertido, minha mente, minha consciência não ficava em paz. Parecia que tinha uma voz dentro de mim dizendo: precisa se reconciliar com Ele. Aí nessa hora, você não pensa mais em vergonha, você não pensa que é superior, você não pensa mais nisso, você quer resolver esse problema da consciência. Eu me lembro como hoje, fui até a loja onde ele trabalhava
para falar com Ele, me reconciliar com Ele, olhar nos olhos dEle, resolver um problema que agora não era dele, era meu, está dentro de mim, na minha consciência. Que dia feliz foi aquele que eu resolvi aquela pendência da minha vida. Quando a graça nos desperta, a gente resolve essas pendências do passado por uma questão da consciência, porque é assim que a graça faz. Zaqueu disse: eu vou resolver estas pendências da minha vida. Eu não posso ficar em paz com a minha consciência por tudo que eu já fiz e pratiquei. Quando este homem diz isso, sabe o que Jesus diz naquela hora? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também, aí que é o problema, porque este também é filho de Abraão. Meus irmãos, os judeus estão ali, dizer que um sujeito daquele é filho de Abraão, como é que Jesus diz uma coisa dessa? O que Jesus está asseverando é que este homem agora, ele tem fé em Deus, a fé foi colocada nele. Jesus se levanta para dizer, porque nós somos salvos pela fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, nós somos justificados pela fé, e aquela hora não é porque Zaqueu era o melhor, mas a justificação estava acontecendo ali. Isso é o despertar da graça, essa é a evidência da graça de Deus. Quando nós somos despertados pela graça, nós somos justificados pela fé. Hoje houve salvação. E sabe o que quer dizer a palavra justificação? Aceito. Deus aceitou Zaqueu. O que é que tem nesse homem para Deus aceitá-lo? Nada. O que tem em você para Deus aceitá-lo? Se você chegar diante de Deus, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, não vale, você vai ficar aquém, porque só Jesus pode cumprir tudo que era necessário como decreto de Deus na cruz do Calvário, para que nossa dívida fosse paga. Não pense que você é bonzinho, porque eu sou melhor do que Zaqueu. Não, olhe para cá. Quantos maus pensamentos já passaram na tua cabeça? No trânsito, você desejou matar alguém, não fez, mas desejou, pecou. Se Deus desse um sopro na sua vida e desvendasse os teus defeitos, você correria. Não pense que eu sou bonzinho porque sou pastor. Ninguém é bonzinho não, bom é Deus, irmãos. Zaqueu não era bom coisíssima alguma, agora ele é despertado pela graça, é Deus que coloca a fé nesse homem para ser justificado. Você só é aceito por Deus por causa de Jesus. Aqui estão as evidências do despertar da graça na vida desse homem: a generosidade, a consciência e a justificação. Aí Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava declarando: Zaqueu está salvo. Só quem pode fazer esta declaração é Jesus. Só quem pode dizer que você é salvo ou não é Jesus. E como ele disse, eu creio que Zaqueu foi salvo, porque a graça o despertou. Irmãos, é maravilhoso. E Deus às vezes vai despertar você. Você está no pior estado, pior momento da sua vida, você não sabe o que fazer. De repente Deus te levanta para ser dele, porque Deus diz: esse também é meu.
Eu quero terminar esta palavra. Não interessa onde você mora. Zaqueu morava na cidade mais baixa do mundo, mas Deus o alcançou pela sua graça. Onde é que você mora? Quem é você? Como você vive? Deus sabe tudo sobre você. E se não for pela graça de Deus, você jamais será salvo. Não pense que você fazendo algumas obras vai ser salvo. Não, é pela graça. Se dependesse das obras de Zaqueu, jamais ele seria salvo, porque a sua vida detinha contra ele mesmo. Jamais. Mas é pela graça. A graça o despertou, de maneira que agora Zaqueu hospeda Jesus com toda a alegria. Diz a palavra de Deus que ele desceu depressa, com toda a alegria recebeu o Senhor Jesus. Quando a graça nos desperta, a gente tem a alegria de ter Jesus, de estar com Jesus, tem a alegria com Jesus. É a maior alegria que alguém pode ter na vida. A alegria do dinheiro de Zaqueu, das propriedades, dos bens, do que ele possuía, não lhe proporcionou esta alegria. Só Jesus, a alegria da salvação, a alegria de ser de Deus, a alegria de viver para Deus, a alegria de uma nova existência. Só Deus pode nos dar isso, por sua graça. E ele agora está feliz, está alegre. Agora saiba de uma coisa: quando a graça te desperta, nem todo mundo vai ficar contente com você, mas Jesus sim. Você está preocupado com a multidão ou com Jesus? O importante é Jesus e não a multidão. A multidão vai murmurar, a multidão vai criticar, a multidão vai censurar, mas Jesus vai bradar e dizer: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Irmãos, é muito impressionante isso. Eu também estava completamente perdido aos 17 anos, irmãos. Eu estava numa crise existencial. Eu não queria mais viver aos 17 anos. Complexado, complexo de inferioridade, não queria mais viver. E eu estava elaborando uma forma de tirar a minha vida. Quando eu vou fazer a minha matrícula no Colégio Estadual Regina Passos, esqueci a minha caneta. Procurei alguém que tivesse uma caneta, tinha um jovem ali perto, pedi emprestada a caneta, fiz a minha matrícula, tudo certo. Primeiro dia de aula que eu encontrei na minha turma, na minha sala, aquele jovem. E teve uma discussão lá na sala sobre Deus, religião, e aquele jovem se levantou de maneira diferente, com a linguagem diferente, com aspecto diferente, se levantou e começou a falar sobre Deus, e eu fiquei impressionado. E quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele: rapaz, quem é você? Aí ele disse que era de Jesus e que era da igreja presbiteriana. Irmãos, olha o que é ser incomodado pela graça, impelido pela graça. Eu disse para ele, sem pensar, meu pai, minha mãe, minha família, sem pensar em ninguém, eu disse: eu quero ir na tua igreja domingo. Combinado. Quando foi no domingo, o culto lá era 19 horas, eu estava tão ansioso
para ir para aquele culto. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Quando eu cheguei na casa dele 17 horas. 2 horas antes do culto eu já estava na casa dele, bonitinho, arrumadinho e cheirosinho. Cheguei ali na casa dele e fui com ele para o culto. Quando eu cheguei lá, eu não sabia de nada, mas eu dizia, um negócio dentro de mim, é como se dissesse assim: esse povo tem um tchan diferente. É porque eu não sabia dizer, então eu pensava assim: esse povo tem um tchan diferente, não sei o que é, mas tem um tchan. O pastor pregou, irmãos, a mensagem simples: Jesus Cristo é o caminho. E ele ficou: Jesus Cristo é o caminho, é o caminho. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. E Deus me deu entendimento que Jesus era o caminho para quem não tinha rumo na vida, para os desrumados. Jesus me deu entendimento, o Senhor me deu entendimento que Jesus era a verdade para quem vivia no mundo de mentiras. Jesus Cristo era a vida para quem tinha ânsia de morte. Eu cheguei com ânsia de morte, mas Jesus era a vida. E quando o pastor terminou de pregar, impelido pela graça, não sei como, ali eu me levantei sozinho e fui lá para frente. Um negócio, eu fui tomado, parece por uma nuvem de Deus, não sei. Me levantei, fui lá na frente, não sabia o que ia acontecer, mas eu fui impelido pela graça. Chego lá na frente, pastor, era por mim. A impressão que eu tive é que saiu de mim, dos meus olhos, da minha mente, umas escamas, um véu, não sei, aconteceu alguma coisa que parece que tudo clareou para mim, as luzes ficaram diferentes, eu senti uma paz no meu espírito, no meu ser, e eu saí dali, e a primeira coisa que eu fiz quando saí da porta da igreja foi olhar para o firmamento. O firmamento estava diferente, as estrelas parece que brilhavam mais, tudo estava diferente. Volto para casa, e eu tinha um complexo, e eu não gostava muito de me olhar no espelho, por causa de um apelido que eu tinha, que era cabelo de coloral. E aí quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é me olhar no espelho, e ver que eu estava diferente, que agora eu sou diferente. Eu parecia que estava como quem sonha. E eu, meu Deus, eu estou tomado por esse negócio aí, irmãos, e eu parece que fiquei eletrizado. As coisas começaram a mudar na minha vida, e eu sentia um impulso, e eu disse uma vez para a irmã, uma irmã lá, bem achegada, assim, da igreja consagrada, eu disse: irmã, eu estou esquisito, eu estou estranho. Eu estou estranho, irmão, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com a vontade de pular, irmão. Eu não tenho pulado que eu me controlo, mas eu vou na rua, é uma alegria tão grande, dá vontade de pular, irmão. Irmão, como é bom você conversar com quem conhece a Bíblia. Ele disse: meu irmão, isso é a alegria da salvação. Está lá no livro de Malaquias, que a salvação chega como asas, e chega como bezerro solto da estrebaria. Aí quando ela diz bezerro solto, eu sou matuto, eu sou da zona rural, meu pai criava gado, eu sabia quando ele abriu o curral, que os bezerros saíam pulando, e eu vi a imagem daqueles bezerros pulando. Quer dizer que salvação, esse negócio aí é como bezerro solto da estrebaria, que você sai pulando, isso é salvação. Eu disse: então eu estou salvo, irmão, então eu estou salvo. Meus irmãos, depois daquele dia eu comecei a pular, e eu dizendo: meu Deus, é uma alegria que o Senhor está me dando, que eu não encontrei em canto nenhum. Mas veja o que é a graça quando desperta a gente, que impele, que incomoda, que surpreende, que você vai, que faz, e muda a tua história, muda o seu ser, dá um conforto, dá paz. Algo extraordinário tinha acontecido comigo, e eu que me incomodava terrivelmente com os meus apelidos, passei a não me incomodar. Eu tinha raiva, ódio. Inclusive eu entrei na academia de karatê com o objetivo de revidar todos aqueles que me chamassem de cabelo coloral, e eu comecei a fazer isso. Agora Jesus me salva.
E aí eu não fico mais incomodado com esse negócio. Pode me chamar de cabelo de coloral, galho de Campina, pica-pau. No seminário, cabelo de fogo, falcon, vidro de canela. Não me incomoda mais. Ultimamente até que melhorou mais, é Chimbinha, Daniel. Às vezes, como a graça dá leveza para a gente. Quando a gente não tem graça, a gente fica com ódio de tudo, com raiva de tudo, amargurado com tudo. A graça traz leveza, porque Jesus Cristo veio para isso. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o aliviador das cargas humanas. Só Ele pode aliviar esta carga da nossa vida, da nossa existência. E a música que marcou a minha vida foi a música de Afonso Augusto. Uma música que diz assim: quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto, sou feliz, encontrei Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos.